a contenda entre irmãos dentro da igreja. A desunião dentro da igreja, nós sabemos que existe em várias congregações. Irmãs que não se unem com a irmã, irmão que não se une com o irmão, vivem em divisões, vivem em disputa, em fofoca, em contenda. E isto não é bom, porque a Bíblia, ela tem vários versículos na Bíblia que fala a respeito, né, desse tipo de problema na igreja. E Deus, ele abomina esse tipo de ato, porque isso é escândalo. Escândalo para aqueles que estão na igreja e para aqueles que estão chegando e para aqueles que estão fora da igreja vendo, porque nós cristãos somos muitos observados, principalmente pelos aqueles que não são crentes, pelos aqueles que estão desviados, por aqueles que estão afastados. E tem muitos desviados e muitos que estão afastados que eles já foram crentes e que eles conhecem a palavra. Eles sabem como os crentes devem se comportar. Até mesmo aqueles que nunca frequentaram uma igreja, eles sabem como realmente um crente deve se comportar. E ao se deparar com essa situação, isso se torna escândalo. Isso é um impedimento para que muitos se aproximem de Jesus. É um impedimento para que muitos se convertam, ou seja, aceitem a Jesus como Salvador. Eu já vi vários relatos de pessoas que já frequentaram a igreja, que hoje não frequentam mais e não querem mais ir à igreja, porque por conta desses maus testemunhos. E falam assim, muitas das vezes eu já cheguei a evangelizar pessoas que eu conheço e dizia assim, ó, vai lá, faça uma visita na igreja. Eles falam, não vou. Eu não vou porque eu já tenho um problema em casa, familiar, eu já tenho um monte de coisa em casa. Então eu fui para a igreja para me poder ter uma paz, ter uma tranquilidade. Eu chego lá e eu vejo as irmãs falando uma das outras. Eu vejo as irmãs discutindo por conta de uma coisa, uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. E eu fiquei assim sem jeito. E eu fiquei assim triste em ouvir isso, né? Porque isso a gente fica triste. E eu cheguei e falei, não, mas você faça a sua parte. Se a gente for ficar na igreja, se a gente simplesmente frequentar a igreja só porque a gente quer ver o outro proceder de maneira correta, a gente não vai ficar em igreja nenhuma. Mas a gente faz a nossa parte, porque cada um dará conta de si diante do Senhor. Você vai para a igreja, faz direitinho. Se a irmã está vivendo uma vida de fofoca, de confusão, você vai, aceita Jesus e vive uma vida correta, porque é você que vai correr atrás da sua salvação. A salvação, ela é individual. Eu falei para essa jovem, né? E ela ficou assim ouvindo e ela disse, realmente, eu não sabia disso, mas agora você me dizendo eu já sei. Eu digo, pois é, porque se fosse assim eu já não estaria nem mais na igreja, né? Eu falei para ela. Então eu digo, vá, aceite a Jesus, independente de qualquer pessoa que esteja lá, que não esteja vivendo de acordo com a palavra, o importante é você fazer a sua parte e viver de acordo com a palavra, e você vai ter a sua salvação em Cristo Jesus. Você vai ter paz de espírito, você vai viver em comunhão com Deus. E então essas pessoas que vivem dessa forma, que não vivem de acordo com a palavra, elas não vivem em comunhão com Deus, elas não têm temor a Deus e elas não têm paz de espírito, né? Então essas coisas eu falei para essa jovem que ela ia ver em qualquer lugar, e é verdade, em todas as igrejas que nós formos hoje em dia, nós vamos ver esse tipo de situação. É bem poucas as igrejas que não têm esse tipo de problema, de contenda, né? De fofoca, de falta de amor, né? Cada uma por si, ninguém está nem aí para ninguém. A gente vê hoje em dia que as irmãs,
elas nem se importam com outra irmã. Às vezes a irmã está passando por um problema, precisando de um conselho, porque às vezes não tem tanta experiência quanto ela tem, e aí ela, por conhecer a palavra, já ser mais velha na fé, já ter mais tempo de crente, mas não dá exemplo, conhece a palavra, mas não vive a palavra. Ou seja, às vezes a irmã procura ela, conta até um problema que está passando, pedindo orientação, pedindo conselho, e ela até ouve, né? Até no momento dá uma palavra boa, mas depois por trás vai espalhar a situação da irmã e até mesmo vai criticar. E isso chega ao ouvido da irmã, né? E aí aquilo entristece a pessoa, né? Entristece e não deixa de não afastar a pessoa da igreja. Então você também vai prestar conta disso, irmã, se você vive desta maneira. Mude a sua maneira de viver diante do Senhor, porque é de certo que na igreja tem o joio e tem o trigo, né? Nós sabemos disso. O joio ele cresce, ele também prospera igual o trigo, mas ele não tem raiz, ele não tem semente, melhor dizendo, ele não tem frutos, né? Ele é sem fruto. Então vamos ler aqui um versículo, alguns versículos comigo. Se você tiver uma Bíblia em casa, acompanhe juntamente comigo aqui em Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e versículo 13. Paulo suplica aos irmãos que não haja divisões, ou seja, dentro da igreja, disseções, né, entre eles, mas que todos tenham o mesmo pensar e o mesmo parecer, unindo-se no nome de Jesus, ou seja, que eles não tenham divisão, mas que eles sejam unidos no mesmo pensamento, no mesmo objetivo de fazer a vontade de Deus, tendo amor no coração para com o próximo. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos amor, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta fazer maravilhas, não adianta ter dom de cura, porque o dom é um dom gratuito que Deus dá. É diferente de ter o Espírito Santo de Deus na vida. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Ele tem amor, ele é paciente, ele é uma pessoa que se compadece do próximo quando está em situações difíceis, ele ajuda, certo? Ele não vai falar do seu irmão, ele é uma pessoa que tem amor no coração, é diferente. Já o dom eu posso louvar bem, eu posso pregar bem, eu posso ter o dom de curar, o dom de profetizar. Isso não significa que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, porque tem pessoas que não sabem, né, diferenciar. Pensa que o dom de louvar bonito é porque a pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida. Não, isso não significa, né? Mas também tem pessoas que têm o dom de louvar, de pregar e tem o Espírito Santo de Deus na vida. Mas isso a gente conhece pelos frutos, porque se essa pessoa ela der bons frutos, quais são os seus bons frutos? Seu bom testemunho, ser uma pessoa diferente, temorosa, amorosa, acolhedora, né? Que não vive falando do irmão, que não prejudica o seu irmão. Então esses são alguns frutos que nós vemos que é fruto do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, o apóstolo alerta para se afastarem daqueles que provêm de dissensões e de escândalo, viu? O apóstolo ele alerta a gente se afastar daqueles que promovem dissensões, ou seja, confusão e escândalo contrário à doutrina, pois tais pessoas não servem a Cristo, mas aos próprios interesses, enganando com palavras suaves. Vejam só, porque tem pessoas que têm uma palavra suave, mas por trás é puro lobo devorador. Essa palavra aqui é uma palavra muito maravilhosa, tá? Muito boa essa palavra aqui em Coríntios. Você lê aí na sua casa, você tendo uma Bíblia, você lê, é muito bom, tá? Em Romanos também, aqui ó, Romanos capítulo 16, são palavras maravilhosas.
Você também tendo uma Bíblia aí, você lê em casa. Aqui em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, este trecho lista 7 coisas que o Senhor odeia, sendo a sétima o que semeia contenda entre irmãos. Veja só, irmãos, isso aqui é muito sério. Tem irmãs dentro da igreja que ela semeia contenda entre outra irmã. A irmã chega, fala uma coisa para ela, ela vai falar para a irmã aquilo que a irmã contou para ela. Gente, isso é horrível. Isso Deus abomina, porque o que a irmã conversou comigo tem que ficar comigo. Eu não tenho que espalhar o que a irmã confiou a mim, em me contar, né, em falar para mim. Eu não tenho que falar para outras pessoas, porque isso gera fofoca, gera contenda, semeia contenda. Eu sabendo disso, eu não posso ser assim, mas tem pessoas que são assim. Então, isso Deus abomina também. Aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 16, afirma que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de contenda. Porque, na verdade, tem algumas pessoas algumas irmãs que têm inveja de outras dentro da igreja, porque a irmã, ela exerce funções, cargos, né? Se destaca bem dentro da igreja e ela não gosta. Ela acha que a irmã quer aparecer, ou seja, ela não faz e não quer que a irmã faça, né? Algo para Deus na igreja. Às vezes a irmã é uma irmã de bom testemunho, vive realmente a palavra de Deus e vive ali de acordo com a palavra de Deus. Então isso provoca ira naquela pessoa que assim não vive, né? Então isso também é feio, isso traz escândalo, isso é abominável, isso tem acerto de conta e você vai prestar conta. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18, Paulo menciona que ouviu falar de dissensões quando a igreja se reunia. Então, tem vários versículos aqui que falam a respeito desse assunto. Não vou ler todos porque o áudio fica comprido, mas eu sei que já deu para você entender. Se você vive dessa forma, eu aconselho você a deixar essa prática enquanto há tempo. Porque a palavra diz que enquanto a vida é esperança, não seja uma pedra de tropeço para aquelas pessoas que querem fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Aquelas que querem, que estão ali de coração, que estão ali para servir a Deus de verdade. Se você não quer servir a Deus, se você não quer fazer a vontade de Deus, não impacta aquela pessoa que quer, tá bom? Essa é a mensagem de Deus para você. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, de estar trazendo essa palavra para você. Se essa palavra tocou você, compartilha este vídeo com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem, tá bom? E você vai estar abençoando a vida de mais pessoas. E assim até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.